Olá, amigos, olá, amigas, espero que todos estejam bem. Estamos dando continuidade aos nossos encontros semanais, em que trazemos uma reflexão sobre a obra Palavras de Vida Eterna. Hoje iremos tratar do capítulo de número 120, Nos Domínios do Bem. Esse capítulo, Emmanuel traz algumas informações, traz aqui uma interpretação sobre um trecho, sobre um versículo que está na carta de Paulo a Fílemon. É o capítulo 1, versículo de número 14. Nesta carta de Paulo a Fílemon, nós podemos compreender que aqui Paulo escreve essa carta a Fílemon, que era uma pessoa de posses da cidade de Colossos e que teve um escravo fugido, de nome Onésimo, que encontra-se com Paulo. Nesse período Paulo estava aprisionado em Roma e assim tinha recebido, segundo consta, tem um trecho na carta, na obra Paulo Estevão, que tem uma citação sobre Onésimo, dizendo que ele foi convertido na prisão quando Paulo lá estava. Inclusive na obra Paulo Estevão, esse é um momento em que na prisão Paulo obteve a liberdade, até que um recurso que foi impetrado por ele como cidadão romano, de não permanecer lá na prisão, dada essa condição, E aí há uma permissão até que ele tenha o seu recurso totalmente avaliado lá pelos responsáveis por essa ação, e ele recebe uma autorização para ficar fora da prisão, mas nas proximidades, sob os cuidados, inclusive, de Roma. Em Paulo Estevão cita que tinha um soldado que fazia esse acompanhamento de Paulo, e ele, inclusive, retornava cotidianamente à prisão para fazer a sua alimentação lá. Ele se alimentava dos recursos da prisão, Então, ele aproveitava essa oportunidade de cada momento que ele ia tomar o seu alimento, ele pregava ali aos prisioneiros. E dentre esses prisioneiros tinha Onésimo. A gente não sabe, não está muito claro nem na carta a Fílemon, nem também em Paulo Estevão, tem um pequeno trecho que cita ele, a razão da sua fuga, do porquê de ele estar na prisão. Mas o fato é que esse escravo, Onésimo, se converte ao cristianismo após ouvir Paulo falando, pregando, e aí certamente teve um entendimento de onde ele era, quais as razões de ele ali estar, e em dado momento Paulo escreve a Fílemon, que havia também se convertido, já convertido ao cristianismo, e tinha se tornado uma pessoa, ou se não era, ou pelo menos se tornou uma pessoa mais humana com essa ação, pelo menos é o que depreende-se da carta, Então, o Paulo resolve escrever para Fílemon, relatando a situação e pedindo para que eles receba de volta aquele escravo, agora não mais como escravo, mas como um irmão da fé, um irmão que estava seguindo, que era mais um daqueles muitos que aceitaram a mensagem, que compreenderam a mensagem de Jesus e se converteram a essa mensagem da Boa Nova. E Paulo então resolve direcionar essa carta pedindo dessa forma, se fosse
de comum acordo, né, que Fílemo recebesse de volta o seu antigo escravo Onésimo. Então vamos ver aqui o trecho do Evangelho, o trecho da carta, para a gente entender, e depois veremos os comentários de Emmanuel. Mas nada quis fazer sem o teu parecer, para que o teu benefício não fosse compor obrigação, mas espontâneo. Aqui é Paulo se referindo a Fílemo, dizendo que estava escrevendo aquela carta com o objetivo de tocar o coração de Fílemo, mas que ele de fato aceitasse aquela condição de retorno de Onésimo, mas não como uma obrigação ou porque Paulo estivesse fazendo esse pedido, mas que fosse algo espontâneo, algo de coração realmente, né? Algo que não tivesse uma obrigatoriedade, mas que ele sentisse em seu íntimo a necessidade ou pelo menos aceitasse essa condição, já perdoando, né? Vamos tratar aqui de uma condição de perdão mesmo, perdoando o ato cometido por Onésimo, que de alguma forma ele fugiu, teve lá suas razões, mas o fato é que houve uma fuga, né? E ali estava surgindo a oportunidade desse reencontro, mas que esse reencontro ele fosse de fato um reencontro amistoso, amorável, e não para compor uma obrigação diante de um pedido de Paulo. Então vejamos aqui o que Emmanuel nos apresenta. É das leis evolutivas que todos os agentes inferiores da natureza sirvam em regime de compulsória. Pedras são arrancadas ao berço multimilenário para que obedeçam nas construções. Tombam vegetais a duros lances de força para se fazerem mais úteis. Animais sofrem imposições e pancadas, a fim de se entregarem à prestação de serviço. Alcançando, no entanto, a razão por atestado de madureza própria, o espírito é chamado ao livre-arbítrio, por filho do Criador que atingiu a maioridade da criação. Chegado a essa fase, ilumina-se pela chama interior do discernimento para a aquisição das experiências que lhe cabem realizar, de modo a erguer seus méritos, podendo, em verdade, escolher o caminho reto ou sinuoso, claro ou escuro, em que mais se apraza. Então aqui, Emmanuel traz aqui uma referência de que esse processo evolutivo, ele ocorre, ele está na natureza, é da lei divina, não é? Então, ele cita as pedras, ele cita que são utilizadas nas construções, ele cita os vegetais, né, que são derrubados para também servir nas construções e outras utilidades mais. Então, são considerados por ele aqui agentes inferiores da natureza, inferiores no sentido de que não atingiram a razão, não eram ou não são seres pensantes, né? que pensam por si só, não são seres que através da razão já se entendem, já se conhecem, já sabem, já compreendem o que são. E que esse é um processo gradual, é um processo evolutivo, é um processo em que todos nós temos possibilidade de sermos úteis em alguma atividade. Até mesmo os agentes inferiores, como Emmanuel cita aqui, até mesmo os agentes inferiores da natureza. E nós, enquanto consciências individuais que somos, espíritos na sua individualidade, que já pensamos por nós mesmos, temos graus diferentes de compreensão do universo, temos graus diferentes de compreensão das leis do Criador, temos graus diferentes de compreensão
da lei de amor, que é, eu diria, a principal delas, que nos conduz a Deus, né? Então, alçados, né, chegando a essa condição de racionalidade, adquiridos com os nossos próprios méritos mesmo, né? A gente é chamado ao livre-arbítrio, a gente recebe do Criador essa possibilidade de fazer as nossas escolhas, sabendo, contudo, que essas escolhas também elas têm há uma certa limitação, né? O nosso livre-arbítrio ele não é ilimitado, porque se assim o fosse, o quanto de mal talvez a gente cometesse ainda no que diz respeito à humanidade como um todo. Já vimos, já presenciamos, o que a história nos conta, barbaridades e mais barbaridades. Ainda hoje nós temos ações bárbaras de irmãos nossos, né? Que diante do direito de escolha, do livre-arbítrio, tomam decisões que de fato são equivocadas. Hoje nós temos essa compreensão de equívoco dessas decisões quando ligadas ao cometimento do mal. E aí Emmanuel nos diz mais à frente: reflete, pois, na liberdade íntima e pessoal de que dispões para fazer o bem, amplamente, ilimitadamente e constantemente. Então aqui fazendo um comparativo aqui com o apelo que ele faz a Filemon, né? Que a nossa liberdade, a decisão de Filemon, ela fosse uma decisão íntima, pessoal, não por um pedido dele, Paulo. E com o Instituto do Livre-Arbítrio, vamos utilizar assim, dessa forma, com a aquisição do livre-arbítrio, né, a concessão do livre-arbítrio por Deus para todos nós, seres humanos, é uma forma de nós, por nós mesmos, alçarmos esses novos conhecimentos, compreendermos as novas lições, entendermos que a prática e o exercício do mal não nos conduz a esse caminho que chega até Deus, e aí a gente passe por nossas próprias decisões e não por uma imposição, já que Deus assim não o faz, que a gente passe a tomar as nossas decisões, que a gente utilize esse livre-arbítrio no sentido do caminhar no bem, do fazer o bem, do realizar o bem. E Emmanuel continua: escrevendo a Filemon, disse Paulo: mas nada quis fazer sem o teu parecer, para que o teu benefício não fosse como por obrigação, mas espontâneo. Assim também o Divino Mestre para conosco. Aqui e ali propõe-nos, de maneira direta ou indireta, ensinamentos e atitudes, edificações e serviços, mas espera sempre por nossa resposta voluntária, de vez que a obra da verdadeira sublimação espiritual não comporta servos constrangidos. Que beleza, né? A gente recebe de maneira direta ou indireta as lições, os ensinamentos que vêm desse mestre, que pelo menos nós afirmamos que estamos em busca de conhecê-lo mais profundamente e de vivenciar os seus ensinamentos. Mas ainda titubeamos tanto, grande parte da humanidade ainda titubeia no que diz respeito ao exercício e à prática do bem, do amor, da caridade. Mas, ainda assim, esse mestre não nos constrange, no sentido de nos obrigar a aceitar uma determinada orientação. A orientação chega, o ensinamento chega, a possibilidade de eu vivenciar outras situações chegam, mas ainda cabe a mim, pessoalmente, a escolha. Se eu desejo seguir aquela orientação ou se eu continuo seguindo de acordo com os meus pensamentos, com as minhas ideias, com aquilo que eu acho que é correto e que é justo, né?
Então, é esse Cristo, é esse Mestre que nos conduz, que nos ampara, que nos guia. E Ele aguarda de todos nós que um dia haja o despertar de consciências. Não por obrigação, mas por autoconhecimento, mas por compreensão da imortalidade da alma, mas porque nós de fato passamos a compreender o amor como algo sublime e necessário para todos nós. Então, meus amigos, minhas amigas, era isso que nós tínhamos para o dia de hoje. Que Deus nos abençoe a todos, um abraço forte em cada um de vocês.